Saudação de paz a todos os nossos irmãos. Quem vos fala é Bispo Marcelo Alencar, da cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Uma alegria imensa poder estarmos aqui, dando continuidade aos comentários acerca da revista de escola bíblica do segundo trimestre de 2025. Que Deus possa abençoar Bispo Márcio Figueiredo, o diretor da revista. Deus possa abençoar o nosso presidente ministerial, o apóstolo Rubens Gomes, a bispa Paula Souza, que sempre tem aí apoiado todas as atividades de educação cristã no nosso ministério. Então hoje nós vamos abordar a lição de número 2, que traz como tema pena de morte. Tá? Nós estamos na revista de escola bíblica no segundo trimestre, cujo tema é Caminhos de Justiça, a ética cristã e os desafios contemporâneos. A lição de número 2, pena de morte. Então nós vamos, a partir de agora, nos debruçarmos sobre esse material rico e vamos dialogar sobre o que a Bíblia nos ensina acerca desse tema tão desafiador para a Igreja do Senhor. O texto base utilizado está no livro de Gênesis, capítulo 9, versículo 6. Está escrito assim: quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. A título de introdução, a pena de morte é um dos temas mais debatidos na história da humanidade, envolvendo questão de justiça, vingança e misericórdia. No contexto bíblico, vemos tanto a aplicação dessa punição na lei mosaica, quanto os ensinamentos de Jesus sobre graça e perdão. Como cristãos, somos chamados a refletir sobre o equilíbrio entre justiça e compaixão, buscando compreender o papel das autoridades e da dignidade da vida humana. Qual deve ser a postura cristã diante dessa questão? A pena de morte é uma expressão legítima da justiça divina ou deve ser reconsiderada à luz do Evangelho? Então perceba que é um tema desafiador, ao mesmo tempo um tema interessante, um tema onde a igreja precisa se posicionar. Então o objetivo dessa revista, Caminhos de Justiça, Ética Cristã, é fazer com que a igreja também se expresse, tenha voz, se posicione diante de temas onde para muitos são temas polêmicos, mas para a igreja são temas onde ela precisa trazer luz à sociedade, luz aos membros da congregação. Por quê? Porque são temas ao qual eles são debatidos e são encontrados diariamente nos jornais, nas revistas, nas redes sociais, até mesmo nos noticiários e também na política, claro, né? Então, Caminhos de Justiça, pena de morte é um material muito rico que eu tenho certeza que vai abençoar muito você. Vamos então às nossas aulas? Antes, como nós estamos fazendo, estamos trazendo informações adicionais para que você possa basear melhor, as suas opiniões. Então, pensando nisso, trouxemos aqui para vocês alguns números, tá? A Anistia Internacional, órgão internacional responsável por números, em 2022, soltou uma pesquisa informando quais eram os países com maior número de execuções, baseados em penas capitais, pessoas condenadas, que foram mortas debaixo da lei interna desses países, tá? A China tem um asterisco porque ela não libera informações claras e conclusivas, mas o número passa de 1.500 pessoas ano. Um país com números oficiais é o Irã, 576 ou mais. Vemos ali a Arábia Saudita, Egito, Estados Unidos, 18 ao ano, Então são países que em 2022 declararam esses números aí para a Anistia Internacional, tá bom? Nós vamos ver também que alguns países eles condenam pessoas a essas penas capitais por crimes de tráfico de drogas. Então olha aí, o Irã, lá as pessoas também podem pegar pena capital por causa de tráfico de droga. Em 2022, 255 pessoas morreram por causa de crimes relacionados à droga, Arábia Saudita, Singapura, tá? Por um outro lado, nós vamos ver que houve um crescimento muito grande no número de países que abandonaram essa prática de pena de morte. Olha só, em 1991,
eram apenas 48. Mas em 2022 esse número subiu para 112. Então nós vemos uma crescente de países que têm abandonado essa prática, tá? Outra informação importante, olha só, trazendo uma informação agora do nosso país aqui, o Brasil. O Brasil, em 2024, foi realizada uma pesquisa. Deixa eu só voltar aqui uma informação importante que eu deixei passar aqui, ó. Quando nós falamos desses países que abandonaram essa prática, lá embaixo eu coloquei uma informação interessante. Você sabia que no Brasil a nossa Constituição fala sobre um momento onde é permitido a pena de morte? É isso mesmo. No artigo 5º, inciso 47 da nossa Constituição, fala que se o Brasil estiver em caso de guerra declarada, pode ser aplicado pena de morte. Olha só que interessante. Então, no Brasil, se estiver em caso de guerra declarada, pode sim ter pena de morte, tá? Voltando lá, pesquisa recente, 2024, paulistas e cariocas opinaram, 76% pedindo pena de morte no país. E aí vem uma pergunta provocativa, né? Uma pergunta principalmente a nós cristãos. Bandido bom é bandido morto? Então eu creio que essa lição vai nos ajudar a pautarmos, né, as nossas opiniões à luz da palavra de Deus. Tá? Então fica esse desafio. Então nós vemos uma sociedade clamando por justiça, uma sociedade clamando por leis que venham trazer mais punição, mais rigorosa aos bandidos. Vemos aí a questão do armamento, vemos aí muitos bandidos que estão sendo mortos por pessoas civis armadas, né? Então fica essa frase aí, bandido bom é bandido morto? Qual é a opinião do cristão? Então creio que nessa lição aí vai ser bênção de Deus e vai nos ajudar bastante, amém? Então vamos lá, dividido em 3 tópicos, tá? Revista dividida em 3 pontos importantes aqui nós vamos falar hoje. Ponto número 1, tópico de número 1. Olha o título, Fundamentos Bíblicos e Históricos sobre a pena de morte. A pena de morte é uma prática que remonta aos tempos antigos e tem fundamentos que podem ser observados nas escrituras sagradas e em diversos contextos históricos. No Antigo Testamento, a pena capital é introduzida em Gênesis 9:6, o texto base que nós lemos no início. Então aqui o autor vai dizer para nós que esse versículo ele estabelece o quê? Um princípio de justiça retributiva, baseado na santidade da vida humana, que foi criada à imagem e semelhança de Deus. Essa ordenança era uma forma de preservar a dignidade da vida ao punir severamente quem atirasse. Então, uma vez que o ser humano é a imagem e semelhança de Deus, essa pessoa que assassina, que tira a vida dessa pessoa que é a imagem e semelhança de Deus, a ela é permitido sim se aplicar a pena capital, que é a pena de morte. Num sentido que de justiça retributiva, ou seja, um sentido de justiça, né, que traz à tona, que expressa a santidade da vida humana. Então, Gênesis 9:6 ali é a justiça retributiva. Por quê? Porque alguém assassinou uma pessoa que era imagem e semelhança de Deus. Então, a retribuição dessa justiça era através da pena de morte, tá? A pena capital. Amém? Seguindo aqui, agora ele fala sobre a lei mosaica. O que é a lei mosaica? A lei de Moisés, a qual Moisés recebeu lá no pé do Monte Sinai, lá em Êxodo, né, durante a saída do Egito. Então, na lei mosaica, a pena de morte aparece associada a uma variedade de crimes graves. Olha só, então esses crimes aqui, quando aconteciam, era permitido a pena capital. Isso estava na lei mosaica. Então, em Êxodo 21:12, quando acontecia um homicídio, Levítico 20:10, adultério, Deuteronômio 13:6-10, idolatria. Então, essas leis visavam proteger a santidade da comunidade de Israel, visto que a comunidade deveria ser santa, porque Levítico 19:2 diz que Deus é santo, tá? No entanto, a aplicação da pena capital no Antigo Testamento estava sujeita a critérios rigorosos. Aí ele vai citar o texto de Deuteronômio 17, versículo 6, onde fala que precisava ter 2 ou 3 testemunhas para condenar alguém. Olha que interessante. Não era de qualquer jeito.
Tinha que ser muito bem explicada, investigada, tinha que ter testemunhas, tá? Deuteronômio 17, versículo 6 diz assim: pela declaração de 2 ou 3 testemunhas, deverá ser morto aquele que tiver de morrer. Pela declaração de uma só testemunha, não morrerá. Então percebam que a seriedade, né, isso mostra o cuidado de evitar injustiça, punições erradas, né, nas sentenças. No contexto histórico, a pena de morte foi amplamente praticada pelas nações antigas, como Egito, Babilônia, Pérsia, Roma. E aqui o autor ele vai citar o Código de Hammurabi, um dos sistemas legais mais antigos. Ele também previa a pena de morte por vários crimes, né? Então, ele vai citar aqui agora um fator histórico que acontecia nas nações vizinhas a Israel, tá? Então ele vai citar a lei, o Código de Hammurabi. Vamos aprender um pouco mais sobre o Código de Hammurabi? Então esse código ele foi o primeiro código de leis escritas na história, no século XVIII a.C., estabelecido pelo rei Hammurabi, que era da primeira dinastia babilônica da Mesopotâmia. Então o Código de Hammurabi ele era baseado na lei do talião, que punia o criminoso de forma semelhante ao crime cometido. Qual que era o objetivo? Unir o reino por meio de um conjunto de leis gerais. Então eram mais de 282 leis que falavam sobre família, comércio, escravidão, agricultura, administração, né? Então isso é interessante porque agora ele vai trazer um fator histórico. O Código de Hammurabi, então é dente por dente, olho por olho. Da forma que você matou, você vai morrer também. Então aqui o autor trouxe para nós uma base bíblica e agora ele vem trazendo uma base histórica. Tá? No Novo Testamento, não há, olha só, ele faz questão de dizer aqui, não há uma revogação explícita da pena de morte. Então ele vai citar o texto onde Jesus ali queriam apedrejar, os fariseus iriam apedrejar aquela mulher, né, que cometeu o adultério. Lembra que pela lei de Moisés o adultério permitia a pena capital? Então, lá em João 8,11 isso aconteceu, aí chamaram Jesus, né? Então Jesus foi lá, encontrou a mulher que adulterou, o pessoal querendo apedrejar ela, o que ele fez? Ele desafiou os acusadores a examinarem a sua própria condição moral, dizendo: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que lhe atire uma pedra. Olha só, é importante deixar claro que essa passagem não nega a legitimidade da lei, mas destaca a misericórdia e o desejo de Jesus de restaurar a vida em vez de destruí-la. Então aqui, nesse contexto de João, né, Jesus ele não está abolindo a lei mosaica, não. Ele está aplicando compaixão, misericórdia, valorizando a vida, mas não há nenhuma palavra aqui onde Jesus fala que está revogando, abolindo a lei de Moisés. Então isso é muito interessante, tá? Seguindo aqui, historicamente, a igreja cristã variou em sua abordagem à pena de morte. Durante a Idade Média, a igreja frequentemente sancionava execuções para crimes considerados heréticos ou perigosos para a ordem social. Então agora, o autor vem trazer uma informação sobre a história da igreja. Um determinado período onde a igreja, baseada, né, em Gênesis 9:6, na lei mosaica, né, essas penas capitais aplicando a pessoas que eles julgavam ser hereges, pessoas que vinham contra aquilo que Deus ensinava, então eles eram condenados como hereges. Então a Igreja Católica aplicava essa pena capital nessas pessoas. Vamos aprender um pouquinho mais sobre o tempo da Inquisição? Esse é o período conhecido como o período da Inquisição da Igreja Católica. Então ela perseguia, condenava pessoas acusadas de heresia durante a Idade Média e resultava até em morte. Então a Inquisição ela foi um tribunal eclesiástico criado pela Igreja Católica para combater a heresia, manter a ortodoxia religiosa. Tá? Então a igreja julgava essas pessoas que eles diziam, é herege, tem que morrer, pena capital neles. Então aqui o autor ele vai citar esse período da Idade Média. Aí ele diz assim: contudo,
nos tempos modernos, muitos cristãos passaram a questionar a pena de morte com base nos ensinos de Jesus sobre perdão, amor ao próximo e valor à vida humana. Tá? Então, é de importância equilibrar justiça e misericórdia ao tratar desse assunto. Deve-se levar em conta tanto os princípios da santidade e justiça de Deus, a justiça retributiva que nós falamos, né, sobre o pecado, quanto ao chamado de Cristo para amar, perdoar e buscar a restauração dos pecadores, mesmo quando esses cometem transgressões, né? Então, aqui o autor nos convida a refletir com equilíbrio sobre esse tema tão desafiador. Temos base bíblica, apoiado nessa justiça divina sobre o assassino que, né, tirou uma vida que é imagem e semelhança de Deus. Temos a lei mosaica, onde permitia também, naqueles casos, né, de idolatria, adultério, a pena capital. E agora no Novo Testamento, Cristo exercendo misericórdia, amor, compaixão, mas não abolindo. Então aqui o autor nos convida a essa reflexão. E pensando nisso também, eu trouxe aqui 3 versículos, né, daquilo que Jesus ensinou no seu ministério. Em Mateus 6,14 está escrito: de fato, se vocês perdoarem aos homens os males que eles fizeram, o Pai de vocês que está no céu também perdoará vocês. Em João 13,34, um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. João 10,10, a ênfase da vida humana: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavras de Jesus. Então muitas pessoas, elas começam agora a receber esse ensinamento de Cristo e elas começam agora a questionar a base bíblica do Antigo Testamento. Então o autor vai nos sugerir esse equilíbrio nas nossas reflexões acerca desse tema tão desafiador, tá bom? Seguindo aqui, a provocação teológica, né? Toda lição tem uma provocação teológica. A intenção é fazer com que o professor e os alunos discutam, debatam, né? Sempre trazendo posicionamento bíblico, histórico, né? Fatos também contemporâneos. E na lição 1, a provocação é: considerando o equilíbrio entre justiça e misericórdia na Bíblia, a igreja deve apoiar ou rejeitar a pena de morte nos dias de hoje? Aí ele termina: quais são os motivos para essa escolha? Então não é pensar, eu apoio. Não, eu não apoio. Não. Qual é o motivo? Qual é a tua base da sua reflexão, do seu pensamento? Se você, cristão, amanhã é abordado no seu trabalho, qual é a base do seu posicionamento? Isso é muito importante. A base de posicionamento que você vai trazer à sociedade ao qual você está inserido, tá bom? Prosseguindo, tópico de número 2, a pena de morte como expressão legítima da justiça de Deus. A pena de morte, como uma expressão da justiça de Deus, encontra fundamentos na Escritura, onde é apresentado como uma medida legítima para lidar com as transgressões graves contra a ordem divina social. A Bíblia estabelece desde os primeiros capítulos a ligação entre justiça de Deus e a retribuição proporcional ao pecado. Como citado anteriormente, Deus afirma que quem derramar o sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado. É o que nós lemos. Falamos sobre justiça retributiva de Deus, baseado na sua santidade, tá? Isso nos remete a um texto muito conhecido também. Aí ele continua aqui, ó: vemos aqui a seriedade com que Deus considera a santidade da vida humana. Então quem tira uma vida humana santa, né, tem a justiça retributiva, que é com a pena capital. Ao instituir a pena de morte para o homicídio, ou seja, para o assassinato, Deus estabelece um princípio de justiça retributiva fundamentado na ideia de que a violação da imagem divina exige uma resposta o quê? Proporcional. E aqui eu trouxe para vocês um texto lá de Êxodo, né? Um dos mandamentos, capítulo 20, versículo 13, fala: não matarás.
Então, quando você vai fazer uma exegese bíblica, a palavra matarás, no original aqui, o hebraico, hatsak, é morte ilícita, ou seja, assassinato, algo premeditado. Então, essa pessoa que cometeu um assassinato, algo premeditado contra uma vida humana, essa pessoa que era a imagem e semelhança de Deus, Deus então quer trazer uma resposta proporcional a esse pecado cometido. Então, por isso que é retribuição, justiça de retribuição, porque Deus quer responder à altura a esse pecado que a pessoa cometeu. Tá? Então, eu trouxe isso aqui para você possa entender um pouco mais. Tá? No contexto da lei mosaica, a pena de morte era aplicada como meio de manter a pureza moral e espiritual da nação de Israel. Então havia violação, as infrações ali. Então, como uma resposta a tudo isso, a pena capital era aplicada, porque senão o caos, ia se estabelecer. Aí ele vai dizer assim: além disso, a pena capital também era uma expressão da santidade e justiça de Deus, no sentido de que visava refletir o quê? A pessoa refletir o caráter santo e justo. Ou seja, Deus não aceita o pecado, Deus não aceita essa transgressão violenta, ainda mais com assassinato, com homicídio, Então Deus é apresentado nas Escrituras como um juiz justo, que não tolera o mal. Então ele vai trazer eu quero ler com você esses salmos aqui. É o Salmo de número 7, o versículo 11, está escrito assim: Deus é um juiz justo e ele manifesta sua indignação diariamente. Olha só que texto interessante. Assim, a implementação da pena de morte em Israel apontava para a seriedade do pecado e para o caráter justo de Deus. Então, quando era permitida a aplicação dessa pena capital, as pessoas refletiam. Primeira coisa que elas refletiam: o caráter santo e justo que Deus tem. A seriedade do pecado. O pecado é algo terrível, tem que ser tratado com seriedade. Por isso Deus dava uma resposta a essas pessoas com a liberação da pena capital. Então isso reflete a santidade, a justiça de Deus, mas também reflete o que? A seriedade do pecado. O homicídio, o assassinato, algo muito sério para Deus. Amém? No entanto, mesmo dentro desse sistema, havia provisões que demonstravam equilíbrio entre justiça e misericórdia. Por exemplo, as cidades de refúgio eram estabelecidas para proteger aqueles que cometessem homicídio involuntário. Olha aí, havia homicídios involuntários. Era uma sociedade que vivia com ferramentas, agricultura rural, Então havia acidentes. Dessa forma, essas pessoas podiam ser julgadas de forma justa. Isso demonstra que a justiça de Deus não era cega ou arbitrária, mas orientada pela verdade e pela proteção do inocente. Tá? Então nós vamos falar agora sobre as cidades de refúgio. Essas cidades abrigavam pessoas que cometeram homicídios sem a intenção de matar. Então perceba como Deus ele era detalhista. Então, era uma área rural, agricultura, ferramental, acidentes aconteciam. Então, às vezes a pessoa cometia alguma situação e a outra pessoa vinha morrer, mas não era assassinato, algo premeditado. Então, Deus se preocupou com pessoas assim também e criou as cidades de refúgio, é o que nós vamos falar um pouco agora. Então, ele citou aqui Números 35. Então, nós vamos ler com calma aqui Números 35, do versículo 9 ao 15. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando passares o Jordão, a terra de Canaã, fazei com que vos estejam à mão cidades que vos sirvam de cidades de refúgio, para que ali se acolha, presta atenção, o homicida que ferir alguma alma por engano. E estas cidades vos serão por refúgio do vingador do sangue, para que o homicida não morra, até que seja apresentado à congregação para julgamento. E das cidades que derdes haverá 6 cidades de refúgio para vós. 3 cidades dareis além do Jordão, e 3 destas cidades dareis na terra de Canaã. Cidades de refúgio serão.
Serão por refúgio estas 6 cidades para os filhos de Israel e para o estrangeiro e para o que se hospedar no meio deles, para que ali se acolha aquele que matar alguém por engano. Acontecia. Então Deus falou, separa essas pessoas para que elas não fiquem à mercê do vingador, ou seja, a pessoa da família vem, quer matar, quer se vingar. Então, antes que isso aconteça, leva elas para a cidade de refúgio, até que depois elas sejam apresentadas em julgamento, tá bom? No Novo Testamento, o Novo Testamento não abole a prática da pena de morte, mas a reinterpreta à luz da obra redentora de Cristo. Em Romanos 13, do versículo 1 ao 4, apresenta a autoridade governamental como um instrumento de Deus para punir o mal e promover o bem. No versículo 4 está escrito assim, Paulo, né? O governante é servo de Deus, um agente da justiça para castigar quem pratica o mal. Contudo, o ensino neotestamentário também enfatiza a graça e a restauração dos culpados, pois Deus deseja que o pecador se arrependa e viva. Então aqui Paulo vem dizer em Romanos que o governador ou a liderança, a autoridade governamental, ela foi escolhida por Deus. E se ela está nesse posto, nesse cargo, né, ela tem essa capacidade de escolher pela pena capital ou não. Então aqui traz uma luz, uma reflexão também sobre nós olharmos para os governantes, saber que eles foram escolhidos por Deus e tem na mão deles também essa questão de reflexão na hora de decidir, tá? Aí ele diz aí, contudo, né, ele vai citar Ezequiel 33, né, enfatiza o quê? Precisa ser enfatizado esse equilíbrio, graça, restauração dos culpados. Então Ezequiel 33:11 diz, diz-lhes, vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva, convertei-vos os vossos maus caminhos, pois que razão morrereis, ó casa de Israel? Então esse texto aqui demonstra que Deus dá oportunidade, a intenção de Deus é que a pessoa ela venha se arrepender, se voltar dos seus maus caminhos, né? Então aqui nós percebemos que há também um caminho onde se aplica a justiça, a compaixão, o amor, né? Outras possibilidades, tá? Portanto, a pena de morte é apresentada nas Escrituras como um instrumento de justiça, mas que deve ser aplicada com cuidado. Olha lá embaixo. O debate sobre a pena de morte, em contextos contemporâneos, deve considerar tanto a sua legitimidade bíblica, quanto a sua aplicação justa e responsável. Ou seja, a pena de morte é legítima, mas não obrigatória. Entendeu? A pena de morte ela é legítima, mas não é obrigatória. Sempre tem um novo caminho a seguir. Cristo nos ensinou o caminho do perdão, da misericórdia, né, da compaixão. Então, biblicamente, é legítima. Mas Cristo diz assim, há outro caminho. O perdão, o amor, outras situações. Tá? Atos 25:11 é uma expressão dessa legitimidade. Paulo, quando foi levado diante, né, das autoridades, no capítulo 25, versículo 11, olha o que Paulo diz. Se fiz algum agravo, ou cometi alguma coisa digna de morte, não recuso morrer. Mas, se nada há das coisas de que esses me acusam, ninguém me pode entregar a eles. Apelo para César. Paulo diz assim, olha, se eu pratiquei alguma coisa digna de morte, porque isso é legítimo, a pena capital, então eu não me recuso a morrer. Então aqui Paulo, ele fala, olha, existe, é legítimo, eu não me recuso se eu pratiquei. Então aqui nós vemos que a pena de morte, a pena capital, ela é legítima, mas Cristo disse, não é obrigatória. Amém? Vamos continuar. Provocação teológica do tópico 2. Se a pena de morte é uma forma de justiça segundo a Bíblia, como os cristãos devem pensar sobre ela hoje, levando em conta o ensino de Jesus sobre perdoar e dar uma nova chance aos pecadores? Então, nós vemos a sociedade crescendo em conhecimento, nós vemos aí aquele número, né,
de 1991 para 2022, agora são 112 nações, já deve ter mais nações que estão abolindo a pena capital. Nós percebemos que o amor, a compaixão, o perdão que Cristo pregou no Novo Testamento está alcançando mais as pessoas. Então, a provocação é essa. Se nós encontramos respaldo bíblico, né, como que os cristãos devem pensar sobre isso hoje, levando em conta os ensinos de Jesus? Então nós agora sabemos que é legítimo, mas porém Cristo disse não é obrigatório. Então fica aí o desafio, né, o desafio teológico aí, o tópico 2. E entrando no último tópico, o tópico 3, o papel da pena de morte na teologia cristã e na ética moderna. Na teologia cristã, a pena de morte ocupa um lugar desafiador, onde os princípios de justiça bíblicos se encontram com as realidades da ética moderna. Como vimos, a pena de morte é apresentada na Bíblia como uma resposta legítima às transgressões graves. É uma manifestação da justiça retributiva que reflete o caráter santo de Deus. Entretanto, sua aplicação deve ser considerada à luz do contexto contemporâneo, ou seja, deve ser considerada à luz dos nossos dias, onde questões éticas, jurídicas e sociais levantam importantes desafios para a sua aplicabilidade. Do ponto de vista teológico, a pena de morte encontra respaldo bíblico. As autoridades governamentais foram instituídas por Deus como agentes dessa justiça, tá? E ele diz: esse mandato inclui o poder de exercer pena capital em casos extremos, como forma de preservar a ordem social e refletir a justiça de Deus. Então, países que adotam a pena capital, eles encontram, né, essa legitimidade, tanto na escritura, como também na história, nós falamos da lei de Hammurabi, né? E a intenção deles é o quê? Manter a ordem social, principalmente manter a ordem social, então, para que o caos não seja estabelecido. Então nós vemos hoje no nosso país, no Brasil, um clamor por justiça. Por isso aquele número alarmante, 76% de cariocas e paulistas querem novas leis com a pena capital, mas pensando que mais na ordem social do que a própria justiça de Deus. Então o autor nos traz essa reflexão também, tá? Falando que as autoridades elas têm essa cosmovisão de ordem social, tá? No entanto, a tradição cristã também reconhece que essa pena de morte deve ser aplicada com extremo cuidado, né? Por causa dos erros. Ele termina lá embaixo. Os críticos questionam sua eficácia e levantam preocupações sobre a aplicação desigual da pena de morte. Afirmam que a aplicação errada pode afetar negativamente as pessoas que pertencem aos contextos vulneráveis e marginalizados, né? Então, irmãos, existem muitas histórias de erros ao longo dos anos aí. Isso aqui é uma imagem de alguns americanos, Estados Unidos, onde a gente vê muitos erros. E tem a história desse homem, Martin Schuller. Ele pegou 27 anos de prisão e ficou no corredor da morte por 20 anos e foi absolvido em 2014, porque não houve consistência nas provas. Então, o que mais pega hoje sobre a pena capital é essa questão dos erros judiciais, o erro na questão de provas, no julgamento, né? Então isso cai matando em cima de países que ainda hoje aplicam a pena de morte, tá? A pena de morte também tem aplicações éticas profundas no contexto da teologia cristã, especialmente à luz do Novo Testamento. Embora o mandamento não matarás de Êxodo 20:13 enfatize o valor da vida, a autoridade conferida aos governos em Romanos 13 legitima o uso da força, né? O uso da força, obviamente, inclui a pena capital para promover a justiça. É necessário sabedoria para discernir quando a pena de morte pode ser uma medida justa, e quando outras formas de justiça são mais adequadas. Eu coloquei aqui embaixo: castração química, estrupadores e pedófilos. Então, quando nós olhamos para o cenário atual, nós percebemos que a justiça, as leis estão se transformando, se adaptando, e em vez de aplicarem pena capital, penas específicas. Então eu falei ali de castração química, né, a condenados por estupro, pedofilia. Então nós percebemos que a justiça caminha para esse lado,
deixando em exclusão a pena capital. Pelo menos aqui no Brasil acontece isso. Então, muitas leis estão sendo discutidas, tá? Mas aqui o autor vem trazer essa reflexão para nós. A pena capital, né, tá aí, é legítima. Porém, a justiça está procurando outros caminhos, uma medida talvez mais justa, né, e mais adequada, tá bom? Por fim, o papel da pena de morte na teologia cristã e na ética moderna deve ser avaliado sob a ótica da responsabilidade e da compaixão. Embora reconhecida como um recurso legítimo em defesa da justiça, a pena capital não deve ser aplicada de forma leviana ou desprovida de critérios morais rigorosos, né? Então, assim, um julgamento correto, né? Provas contundentes. Em um mundo caído, onde a presença do mal é real, a pena de morte é uma ferramenta eficaz em prol da justiça, mas somente quando houver reverência pela vida e o compromisso de refletir o caráter justo e misericordioso de Deus. Então, o autor diz que essa pena capital, legítima biblicamente, ela pode ser aplicada, mas como uma ferramenta eficaz em prol da justiça para refletir o caráter justo e misericordioso de Deus. Aí eu trouxe um texto aqui em Efésios 4:32. Antes, sedes uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então essa lição traz equilíbrio às nossas reflexões, aos nossos posicionamentos. Tá? Legitimidade, obrigação. Então, uma vez que a palavra nos traz legitimidade para a pena capital, Cristo também nos traz dizendo, olha, não é obrigatório. Podemos exercer misericórdia, compaixão, amor. Tá? Então, o que o mundo precisa de amor, de paz, de compaixão, por um outro lado, a justiça clama, né? Assassinos estão aí tirando vidas a preço de nada. E aí nós vemos a justiça retributiva de Deus no Antigo Testamento dizendo, olha, Deus dá uma resposta. Aí nós vamos para a Bíblia Sagrada, mas por que Deus não matou Caim? Por que Deus não matou Moisés? Por que Deus não matou Davi? Por que Deus não aplicou a pena capital a eles? Porque havia um plano, um propósito? Sim. De nos ensinar hoje? Sim. Então nós colocamos tudo isso sobre a mesa e refletimos a legitimidade e a obrigação. Então é uma aula maravilhosa, temas contemporâneos, desafiadores, ao qual nós como igreja precisamos nos posicionar. Amém? Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. A última provocação teológica é: se a Bíblia ensina que devemos buscar misericórdia e perdão, como devemos entender a aplicação da pena de morte, ou seja, o pecado capital, em tempos modernos, onde existe a chance de errar no julgamento? Olha só, então percebemos que ficou cada vez mais difícil de se ter um julgamento legítimo, provas concretas, né? A não ser que tenha, né? E seja um país onde isso é liberado. Então o desafio teológico é esse. Se a Bíblia ensina que devemos buscar misericórdia e evitar o erro, qual é o caminho a seguir? Bandido bom é bandido morto? A legitimidade gera obrigação? Então fica essa reflexão para a igreja. Caminhos de justiça, pena de morte. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe você, professor, Deus abençoe você, aluno, toda a sua amada igreja. Eu, Bispo Marcelo Alencar, despeço de vocês agora e até a próxima lição, em nome de Jesus.